Oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Só uma observação que é muito interessante, né? A nossa humanidade aí e a nossa tendência a querer se beneficiar das oportunidades que estão aparentemente mais próximas de nós, né? Então, a sogra, como via que Pedro ali estava na mão direita, no braço direito de Jesus, já queria tirar uma casquinha maior do mestre. Vamos lá. Pistolão, né? Ser a sogra, né? Pois é. Ser a sogra. Não é o sogro, é a sogra. Mas, Rafa, você sabe o que está me lembrando um pouco? Eu acho que vai dar nesse ponto. É o caso, né, da inocência, entre aspas, né, do pai do Chico, que vendia os bilhetes de loteria, né, naquela época, e a família passando por necessidades extremas e tudo. Ele tinha que tomar umas ampolas, uma doença que ele tinha, né, das mãos, se não me engano, e aquelas ampolas que ele tomava custava quase que o dinheiro, o salário inteiro do Chico. Então, essa dificuldade, isso é normal no ser humano, né? Olha, já que eles podem... É o instinto de sobrevivência mesmo, né? Sim. Mas vamos lá. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas.
No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Só uma observação rápida que eu já fiz várias vezes, muitos já fizeram, né? Que a gente vai vendo a cena acontecendo, né? E é igual uma cena de novela, e agora vem a lapada, né? A pergunta e agora vem a lapada no pé do ouvido. A seguir, cenas dos próximos É capítulos. mais ou menos isso. Jesus ouviu atento suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho é honesto, honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Que beleza, hein? Que maravilha. Já pensaste? Alguém quer falar? Não, quero dizer que o trabalho tem que ser útil, não pode ser qualquer trabalho. Exatamente, né? Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. E, Rafa, interessante que Joana, depois, ela passa a ser serva, quando o marido... Joana faz a opção de se abdicar e de se abster de tudo que tinha para seguir e se dedicar ao Cristo. Ele está falando de Joana de Cusa, né? É. Assim... Porque ela seguia o Cristo, mas protegia e educava as servas dela. Exatamente. Perdeu o cargo, né? E ela aí fica, naquele tempo a mulher, né? Não tivesse família, não tivesse. Então ela fica com o filho, limpa navio, trabalha na casa das amigas, né? Que antes ela frequentava, ela passa a ser serva das amigas. E é interessante... Se ela não tivesse tido essa experiência com as próprias servas de compaixão, ela não teria visto que... Se sensibilizado, né? E é interessante que a comparação que Jesus faz, né, mostra toda a didática, né, e a doçura, porque ele podia simplesmente falar assim, você pesca, Levi cuida dos impostos, e eu que nasci numa carpintaria, né? O que você tem a dizer sobre isso? E o Filho de Deus que nasceu na carpintaria, né? Assim, mostrando que também, mesmo você estando numa condição superior, como Joana estava, se você não aprende, não dá valor ao serviço daquele que parece ser menor, ela cairia naquela situação com raiva, com, né? Com ódio, revolta. Com a revolta.
No entanto, ela foi tranquila porque viu que era aquela condição da hora e que toda condição de trabalho é respeitosa, né? Aí eu fico imaginando o quão impactante que foi essa conversa que ela teve com Jesus, né? O quanto que serviu isso para ela, né? Então é bem interessante isso. Né? Gostei muito dos comentários que vocês estavam fazendo desde o momento que eu entrei aqui na reunião e nessa parte final. Ontem, por acaso, eu dei uma aula que foi a biografia do Chico. E sempre me causou assim profunda emoção quando, não em relação ao personagem em si, que aniversariou esse mês, mas a mãe dele, Maria João de Deus. Maria João de Deus, uma senhora analfabeta, que muito simplória, lavava roupa para fora para ajudar no sustento, não é? Conhecida como lavadeira no interior do Brasil. Ela, no livro Cartas de uma Morta, de 1935, vai fazer visitas em outras dimensões, de outras sociedades planetárias, inclusive a outros planetas. Quando ela visita e registra, em 1935, aliás, o Chico registra, né, a informação da mãe, de que ela foi num planeta onde esse planeta circundava 3 estrelas, uma laranja, uma amarela e uma vermelha. A nossa é o Sol, né? Ele orbita 3 estrelas. Somente em 2005, ou seja, o livro é de 1935, em 2005 o Hubble acabou localizando um planeta que circundava em torno de 3 estrelas, uma laranja, uma amarela, uma vermelha. Veja a condição do ser e a condição do estar. Né? Eu estou fazendo uma relação aqui com a Joana de Cusa. A condição de ser e a condição de estar. Uma coisa é ser um espírito de maior envergadura. Outra coisa é estar numa condição mais simples, de maior ou menor responsabilidade, né? Isso depende de cada necessidade de desenvolvimento de cada um de nós como espíritos que somos. Foi essa lembrança que eu tive em relação à mãe dele, né? Numa condição espetacular. Né? Eu sempre costumo brincar o seguinte, quando a gente desencarnar, se a gente for conhecer a periferia de Deerfield Beach, a gente já se dê por satisfeito, não é verdade? E não a periferia de outros planetas, que para fazer uma viagem dessa precisa ter capacidade de interpretação, porque é superior àquilo que a criatura possa ver. Porque nós sabemos que nós podemos, se nós não temos a relação de algum ponto que seja de conhecimento daquilo que se está vendo, o cérebro não registra. Isso é provado, né, cientificamente. Nós não registramos aquilo que não tem uma base. A gente sabe que o que é televisão, porque desde criança, estou usando o exemplo, né, para ilustrar, desde criança foi apontado para nós o que é uma televisão, como funciona, etc. Então ficou o registro. Por mais que mudem os modelos, nós sempre teremos o registro básico. Se a criatura não tem o registro básico, ela não vê aquilo que está sendo apresentado. O cérebro, mesmo que seja o cérebro perispirítico. Significando que a Dona Maria, como muitos outros espíritos, evidentemente, né, estamos usando ela como exemplo, ela tinha que estar nela, no registro do seu espírito, pode estar configurações relativas a pessoas que elas se referem a espíritos que levitavam ou se deslocavam no ar. Então, tem que haver o registro para ela poder ter feito ver o que estava acontecendo e poder trazer para o Chico através da psicografia. Porque é extremamente interessante, não é? Por isso que quando André Luiz fala a respeito de Nosso Lar, etc., e tantas outras coisas, o Chico foi tão impactado com as informações dele que ele precisou ser levado para o Nosso Lar, por Emmanuel, para visitar a cidade e dar continuidade na psicografia da obra, para ele ter os registros no cérebro daquilo que o André Luiz estava trazendo. Então, é muito interessante esse aspecto, não é, do ser e do estar. Ser uma criatura simplória, estar numa condição evolutiva diferenciada.
O Rodolfo também quer falar aqui um pouquinho. Diga aí. Eu só tenho uma pergunta. Esse comentário que você fez, Humberto, é do livro Cartas de uma Morta? É isso? Exato. Isso. O Carta de uma Morta é o segundo livro fotografado pelo Chico. Eu acho que está tão interessante que esse livro está tão em evidência aqui para a gente, em estudos e tudo. Eu acho que é só uma sugestão. Nós poderíamos fazer um estudo a respeito desse livro mais à frente. Agora, Humberto, eu acho interessante a narrativa, a psicografia do Chico a respeito da mãe, que era uma pessoa, né, não era uma pessoa letrada e tudo. E você vê que realmente aquilo ali foi tirado do espírito, de memórias anteriores, de vivências que ela teve. Agora, houve também o caso do Chico, que foi levado através de desdobramento pelo Emmanuel, mas ele vai até um certo ponto. Chega um certo ponto que Emmanuel mostra tanta coisa para ele, eu não sei se eram outras galáxias e tudo, que o Chico pede para voltar. Você se lembra disso? Lembro. Ele é uma viagem que o Emmanuel leva ele, desdobrado, evidentemente, para regiões e locais no universo que ele não tem condição ele diz assim, eu não tenho mais condição de suportar o volume de informação que estava sendo dado. Tem até uma passagem dele interessante que ele conta no Pinga Fogo, quando um poeta, acho que foi um poeta, que ele estava regando a horta de alhos da venda do José Felizardo Sobrinho, que era o padrinho de batismo dele, né? Que era marido da Maria Rita de Cássia, quem surrava ele durante todos os dias. Ele estava regando a horta do canteiro de alhos, e aí surge, eu não me lembro o nome, se alguém se lembrar o nome, surge acho que um poeta e começa a declamar para ele coisas relativas ao universo de tamanha beleza que ele chegou em determinado momento que ele não conseguia acompanhar, não é? Os detalhes. Aí o cidadão, o espírito, disse para ele assim, bom, faz o seguinte, Chico, quando você for psicografar, escreve aí o que der para você escrever, o que sua cabeça aguenta, ok? Escreve aí o que der. Aí ele virou-se para o espírito e disse, mas o que o senhor queria de um simples regador de um canteiro de alhos? Porque era muito maior do que a capacidade, ele declarando, a capacidade que ele tinha de transferir para o papel. Então, reforça muito uma condição de que o cérebro, não o cérebro físico, mas seja, o espírito tem que ter o registro básico para ele poder ter a informação que está à sua frente, né? Quem quiser ver um documentário muito interessante que toca nesse ponto que nós estamos falando, é o documentário que se chama Quem Somos Nós? É um documentário de físicos quânticos. Tem o Quem Somos Nós e tem a sequência de Quem Somos Nós, é o segundo. Vale a pena para entender o processo do que ocorre no cérebro, no nosso cérebro. Mais algum comentário? Você quer continuar a leitura, Humberto? Não, por favor, está ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Continuando o diálogo entre Pedro e Jesus. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças,
dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas, quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Eu só queria fazer duas observações aqui, porque essa questão da oração, há muito tempo atrás, logo que eu me tornei espírita, eu participava de um estudo e tinha um senhor que coordenava e doutrinava, dialogava nessa reunião, e certo dia ele perguntou para uma mesa bem cheia, devia ter umas 20 pessoas nessa mesa, e ele perguntou, quem sabe orar? Né? E ninguém levantou a mão, porque não sabia se levantasse era bom ou ruim, né? O que viria depois da pergunta. E eu fiquei quieto, né? E aí ele disse uma coisa que nunca mais me saiu da vivência, do dia a dia, que a gente muitas vezes está acostumado a repetir as orações da boca para fora, sem entender o que nós estamos dizendo ou sem se conectar realmente, né, com Deus. E que a sinceridade e a conversa íntima ali era o que importava, porque era como se nós estivéssemos mesmo falando com uma outra pessoa. Então, quando essa questão da oração aparece, eu sempre me lembro disso, porque eu acho que ali eu aprendi realmente a entrar em oração e entrar em comunhão com o Pai, né? E nessa relação, nós precisamos aprender um outro passo, que é a gratidão. Porque nós, geralmente, além de orarmos da maneira inadequada, sempre recorremos à oração quando a gente está num momento de apuro, só para pedir, né? E nunca para ver os aspectos positivos, aquela boa parte que Jesus diz para Maria de Betânia, que nós precisamos enxergar os aspectos positivos e agradecer por eles, independente da nossa posição, né? Só essa colocação que eu queria fazer. Eu queria chover no molhado. Eu achei, realmente, você pegou o ponto do parágrafo anterior, porque ele disse que um dia nós vamos orar, a oração terá que ser como a nossa respiração. Olha a importância, não é, que eu me lembro até do Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz assim, até a sexualidade um dia será tratada como uma prece. Tamanha é os valores, a importância da criatura nela mesma. Por isso que a prece ela é o que Jesus fala sobre a condição de ser um dia tratada como a respiração. Nós estamos aqui, né, o Rafael nos conduzindo e nós acompanhando a leitura, há que ser uma prece, né? Uma reunião dessa há que ser uma prece em conjunto. A leitura individualizada de uma boa obra, não necessariamente espírita, há que ser uma prece. Uma boa conversa, né, uma conversa construtiva, numa roda de pessoas que tenham interesses, né, construtivos, há que ser uma prece.
A prece ela se desdobra das mais diversas maneiras. Não é? Nós apreciamos a beleza, seja da arte, seja da natureza, há que ser uma prece, quando toda a intenção esteja no aspecto positivo. Até mesmo assistir a algo que seja uma comédia, etc., que sejam, obviamente, com piadas ou passagens que não denigram pessoas ou instituições, há que ser uma prece, porque é o movimento da vida nela mesma, valorizando não só os aspectos nossos, mas também daqueles que são das pessoas que nos cercam, direta ou indiretamente. Achei essa frase do Humberto de Campos, no Registro de Jesus, é de uma importância fundamental para as nossas reflexões em relação ao que vem a ser uma prece, né? Que um dia será, como o próprio Humberto de Campos registra, como se fosse a nossa respiração. Aliás, não é como um Jesus, né? Um dia nós vamos amar como nós respiramos, né? De uma maneira que não seja calculada. Você tocou nesse ponto, Humberto, e eu me lembrei que na sexta-feira passada, só rapidamente, para não tomar muito tempo aqui, eu assisti um filme que me foi sugerido por um amigo espírita nessa semana, que se chama Mãos Talentosas. E esse filme é muito interessante, muito bonita a história, sobre o cirurgião, o Dr. Benjamin Carson. Depois, quem quiser, eu dou mais detalhes. Mas ele teve uma vida muito sofrida e se tornou um dos maiores neurocirurgiões do mundo. E ele é o diretor do Hospital Johns Hopkins hoje. E ele fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses pelo crânio. Foi o primeiro. E diante daquele desafio, poucos dias antes, os pais das crianças, quando estão decidindo se vão fazer ou não a cirurgia, porque ele fala, é muito arriscado, ninguém nunca fez isso. E ele fala, precisamos rezar. E aí a mãe pergunta com uma expressão de surpresa muito grande, doutor, o senhor ora? E ele diz, todos os dias. Porque as coisas que chegam nas mãos dele dependem muito de uma conexão com Deus para ele conseguir resolver os problemas dos pacientes, né? E eu me lembrei dessa questão que você falou da respiração, porque eu acho que nós já temos condição e já passamos desse estágio de realmente orarmos como se a nossa vida dependesse disso, né? A nossa sobrevivência dependesse disso. Ronaldo. Eu gostaria de fazer a Beth quer falar aqui. Uma observação. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela parte que fala da eficácia da oração. Isso. E uma das condições essencial na prece é a fala, que é o pensamento, unido ao sentimento. Né? Que aí não é mecânico, é usado o pensamento, o que eu penso, o que eu falo e aquilo que eu sinto. Naquele momento, né? Uhum. Eu acho bem interessante essa fala que você fez agora, Rafa, a respeito desse livro. Eu já tinha ouvido falar, inclusive esse senhor, esse médico, ele concorreu à presidência da República aqui, quando não ganhou, ele se tornou parte do governo anterior. Mas nós ficamos imaginando como seria quando nós nos dermos realmente conta o quão essencial que é a oração. E quando a medicina atual da Terra, quando ela tiver essa conexão com o alto, antes de fazer uma cirurgia, ou mesmo antes de fazer uma consulta, de você receitar um remédio para um paciente. Como que isso vai ser importante? Como as coisas vão mudar? Você receitar para um paciente, olha, eu estou te passando os remédios que eu tenho conhecimento. Mas, além desses remédios, eu gostaria que você orasse em família. E se não for pedir tanto, faça o evangelho dentro da sua casa com seus familiares. O quanto que nós vamos... Desculpe, você observou bem. Às vezes a pessoa, né, o paciente vai ao médico e se o médico não der lá
com 50 exames para ele fazer, e depois dos 50 exames que ele faz, não der no mínimo uma vitamina, ele sai frustrado dizendo que o médico não é bom. Imagina o que você falou de uma importância, né, Ronaldo? Porque imagina se o médico dissesse assim, no seu caso, basta orar. Não precisa fazer mais nada, no seu caso. Né? Porque muitas vezes é o encontro da criatura com ela mesma. Né? Porque ela é o motivo da própria enfermidade que pode se estampar, pode se materializar no corpo físico. Às vezes o indivíduo só precisa de oração, precisa também de uns passes, etc. Né? Sempre uma mandinguinha é sempre bom. Né? Aí o fato é, às vezes é o que o indivíduo precisa. Mas imagina se você vai num médico, né? Não era você, nós aqui, né? Porque nós podemos tomar essa pela frente, mas a pessoa vai ao médico, o médico diz, no seu caso, vá tomar passe numa casa espírita, né? Faça evangelho no lar. Cara, provavelmente vai ser desacreditado, vai passar por uma situação ridícula, vai ser muito mal quisto e mal recomendado, evidentemente. Né? Mas é uma realidade que você diz. Quando a gente fala de oração e pessoas religiosas ou fervorosas ou sem muito conhecimento científico, eu digo assim, médicos, neurocirurgiões, falam sobre a oração com esse fervor, com essa simpatia, a que realmente isso faça parte da respiração, pode soar, às vezes, um pouco, né, de mate para as pessoas. É porque ela está ligada à religião. Então, tem pessoas que não dão muito valor. Mas eu lembro, eu devia ter uns 15 anos, e um médico cirurgião já desencarnado, muito amigo da nossa família, tanto que a gente tratava como tio, né, porque era muito chegado. Ele, um neurocirurgião famoso em Salvador, e ele um dia disse, né, com a gente falando, não sei que a conversa era sobre a rezar, fazer orações, e ele dizia que ele fazia sempre orações antes da cirurgia, porque ele não podia tremer. Ele disse, eu não posso tremer a mão. Num corte, eu posso prejudicar todo, né, o sistema da pessoa. Então, ele disse que ele sempre orava, sempre. Agora que ele não dizia isso a ninguém. Não parecer que ele, né, imagina. Mas você se lembra quando a gente foi no Congresso Médico Espírita também? Os estudos todos que eles mostraram, né, das curas diante daqueles que acreditavam, que tinham uma religião, né, que oravam, que acreditavam e que oravam, o percentual de cura era muito mais alto do que aqueles que não tinham. E mesmo quando o paciente não orava, mas a família tinha alguma religião, alguma coisa, aquilo interferia positivamente no processo de cura. Mas isso é agora, 2019. Agora, né? Mas eu digo lá nas bolinhas, né? Pouco tempo atrás. Né? Foi feito, acho que vocês vão se lembrar, foi feito aqui nos Estados Unidos, acho Detroit, durante um período, eles mediram a criminalidade na cidade. E, durante um período, eles solicitaram para diversas pessoas de várias religiões que orassem pela cidade durante um período. E foi feito, então, um grupo, tinha budista, tinha católico, tinha de várias religiões, como nós dissemos, e foi feito, então, durante um certo período, orações pela cidade. Mediram a criminalidade, baixou durante aquele período em Detroit, por conta do grupo que orava. Olha que fantástico, né? Porque o nível de energia que você envia para o local, para as pessoas, seja como for, ela tem uma intensidade tamanha que acalma, abranda os espíritos, as manifestações até do livre-arbítrio do indivíduo, da agressividade do indivíduo, abranda. Isso, veja que maravilha, porque isso foi feito sem nenhum contexto religioso. Foi feito para se medir uma situação de que se a prece influenciava ou não no regime das pessoas. Se eu não sei se as pessoas ficassem pedindo, né, por si mesmas, né, cada um fazendo prece própria, fizesse preces em favor de, muitas coisas aconteceria isso, muitas mudanças, né?
Ó, Não, Zito, fato. antes de você tem Diana ali que está jogando um sapato aqui na gente. É sobre a questão da oração. Até hoje, eu tenho um certo conflito com relação à questão da oração, por conta ter vindo do catolicismo, né? E o catolicismo são orações repetidas, né? Lidas, papapá. Então, o que acontece? Minha mãe me fala, minha mãe não aceita o fato de que ela possa falar diretamente com Deus. Ela não é digna. Ela fala assim, tu é doida que eu vou falar com Deus? Eu falei, mãe, conversa com Deus. Eu vou conversar com Deus. Lá quem sou eu para conversar com Deus? Então, quando eu vou fazer minhas orações, eu já até conversei com isso com a Marisa, eu fico em dúvida, sem saber o que fazer. Fico com receio de estar fazendo a oração, aquela oração que a gente fica acostumado a fazer, rezar, mas sem se conectar exatamente, ou eu não sei mais o que fazer para orar. Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo agora, eu agradeço a Deus. Não, eu quero orar. Não, eu quero orar. Eu sou espírita, então. Eu quero orar, mas eu não quero fazer aquele mesmo modelito que eu fazia antes. Você tem que fazer o modelo de Diana. Qual é o modelo de Diana? Se comunicar com Deus, se relacionar com Deus. Então, pronto. E agora você não fala mais com sua mãe, você fala com o pai. O pai é que é o bambambam. Eu acho que está tão... eu não sei se vocês assistiram, mas tem um vídeo que está em grande, imensa evidência na internet, no Facebook, é de uma senhora que, nas orações diárias dela, ela rezava que ela gostaria de ver Jesus. E eu acredito que essa senhora, ela deve ter... Eu acho que é até uma doença degenerativa. E eu acredito que ela esteja por volta dos seus 90 anos, por ali. E tem essa declaração que foi filmada pela filha dela, e ela falando, ela chorando, que realmente ela viu Jesus. Jesus a abraçou e ela descreve, ele é lindo, ele é muito lindo, é uma coisa muito emocionante. Se realmente aconteceu ou não, eu não posso certificar, né, dar o selo de autenticidade, ela viu. Eu acredito que sim, esse é o que eu acredito. Agora o nome do Espírito é Jesus também. Então, assim, eu acho que aquilo foi de uma beleza. Se na própria narrativa do Chico, Jesus veio resgatar aquele senhor de pele escura, mal taprido, de mau hálito, né? Que ninguém gostava de abraçar, que ninguém gostava de beijar. Somente o Chico. Eu esqueci o nome dele agora, é o Jorge. Estou tentando lembrar. É o Jorge. É o Jorge. Né? Então, ali tem a narrativa do Chico, que Jesus, no dia que o Jorge faleceu na rua, no frio, Jesus veio para resgatá-lo e levou ele para os céus como se fosse o tesouro mais precioso. Se ele mostra isso para a gente, por que Jesus não poderia aparecer para uma senhora? Porque ele não é só para o pobre. Ele é para o rico também, é para todos nós. É porque, como ela estava com Alzheimer, quando a gente ouve um paciente, né, assim, falar, está com essa confusão mental, falar uma coisa dessa, você só pensa assim. Você não dá crédito. É da cabeça dela, tá? Por quê? A minha mãe, por exemplo, não tem condição de falar com Deus, ele pode ter ido lá para ela, nem sabe. Deus? Diana, você falou a respeito da prece. Tem uma passagem no livro Senzala, do Salvador Gentili, um livro antigo, deve estar até em PDF na internet. Uma senzala. Ele conta a história, evidentemente, de uma senzala. E ele dizia que, e no livro, tem uma passagem de um preto velho que, na sua simplicidade, etc., ele, quando ele ia orar, lá na cabaninha que ele tinha, ele caía de joelhos e dizia: Senhor, preto velho está aqui. Só. Que era o que ele sabia
na oração. E ele disse que o ambiente se iluminava como um todo, dada a ligação dele com o sentimento dele, com a verdade que era para ele, a ligação com a divindade. Né? Porque se o Paulo diz que nós vivemos e nos movemos nele, não é? Significa que a gente nunca sai de Deus e nunca está isento dele. Nós estamos nele. O André Luiz até usa no Evolução em Dois Mundos a seguinte expressão: nós vivemos no hausto do Criador, né? Nós vivemos na respiração do Criador. Então, a gente não sai, nós não nos isentamos de Deus. Nós não temos como nos desligar de Deus se nós vivemos sustentados por Ele. Então, qualquer prece para qualquer um, a Deus, para quem a gente quiser, ela será devidamente atendida, que é o que Jesus fala para Pedro nesta leitura que nós estamos fazendo aqui. Né? O Gustavo quer falar. Uma coisa rápida para a Diana. Eu tive essa pergunta uns 10 anos atrás, em São Paulo. Né? Perguntei para um grupo de médicos, né, que são da AME, da Associação Médica Espírita. Eu falei exatamente isso. Perguntei da prece. Né? Me falaram o seguinte: antes de mais nada, entender o que é Deus. Não quem é Deus. O que é Deus. Pergunta número 1, né? Não, mas para a pessoa que tem dificuldade de como que eu conecto, será que Deus tem tempo para mim? Não existe isso. Não existe Deus tem tempo para isso, porque não é um homem, não é uma pessoa. Né? Por trás de todas as nossas ideias tem Deus. Se tiver amor, tem Deus. E talvez se não tiver amor, vai ter você, mas a lição vai vir de Deus. Então, Deus, tudo muda a partir do momento. Os espíritas católicos falam muito Pai, né? O Pai, Ele. Quanto mais você fala o Pai, ou Ele, ou você está mandando para o seu subconsciente a imagem de uma pessoa. E uma pessoa não pode estar com a gente o tempo todo, sentado no colo. Né? Então, a gente começa a ter uma ideia de separação entre nós e Deus. Né? Então, vou rezar para Deus. Não reza para você. Deus está dentro de você. Você é uma célula. Nós somos células do corpo de Deus. Né? Nós somos sois deuses, né? A frase. Rezando, agradecendo, quando a gente fala agradecendo por já ter algo na nossa vida, você convence a você mesmo que você já tem algo e com o tempo aquilo acaba acontecendo, não é porque a gente faz parte desse sistema de manifestar saúde, manifestar paz, amor e tudo mais. As pessoas rezam para algum fator exterior, né, acontecer, para você sentir algo. Né? A gente fala como seria bom se acontecesse isso. Mas, né? A gente tem que entender que nós todos temos um caminho para alcançar a realização do pensamento, né? Focar em alguma coisa que a gente precisa focar. Então, não é fácil você sair de alguma coisa para coisa nenhuma, porque você não entende o que fazer com aquela imagem. Então, cria-se uma imagem através do sentimento. A oração tem que estar ligada ao sentimento. Não podem ser as palavras. Então, quando você fala pai, é um pai diferente do pai homem, né? O pai que a gente conhece. É um pai porque é uma força maior que ele conduz para alguma coisa boa, que é o sentimento do amor.
Então, não é o pai que vai lhe dar a Material. bicicleta, vai lhe dar o dinheiro. É aquela força maior que nós queremos manter essa conexão de absoluto respeito, porque quando você desconhece, você respeita mais do que tem intimidade. Então, a gente vai criando essa intimidade através dessa aproximação da força maior de Deus para nós, porque ela está indo. Ainda é pior você sentir que você tem uma força poderosa dentro de você e você é extremamente fraco, entendeu? Então, para que a gente possa manter o relacionamento, a gente tem que manter uma proximidade, manter um contato. É um E ponto de às vezes referência, né, Maria? é um ponto de referência, sempre, sempre. Sempre que tiver alegre ou triste, você tem esse contato. Não pode perder, porque senão a gente não sai daquela petição, né? Que a gente a oração só servia para pedir na hora da agonia, e a gente entra na gratidão, de sempre também estar grato quando as coisas estão nos favorecendo. Ou seja, se alguma coisa está me favorecendo, é porque eu estou atuando junto com o meu Deus interno. Eu não tenho muita força, mas junto com essa força interna que me constitui, eu consigo superar até a mim mesmo, que a gente diz assim, eu superei a mim, porque eu não queria que fosse bom, mas alguma coisa junto comigo ultrapassou as expectativas, entendeu? Então, não é uma coisa muito fácil de nós mantermos em ação. Por isso que eu acho que o contato com a religião, seja ela qual for, ajuda um pouco a mantermos esse contato com Deus, né? É o religarem, né? É o que nos liga. É o que nos liga. Então, a gente precisa disso, realmente. Porque não somos seres daqui, somos seres imortais. Isso aqui é temporário, mas a gente luta para não perder isso aqui. É provas e expiações. O que a gente mais conhece é o corpo. E vamos melhorar o corpo. E vamos fazer isso para não envelhecer. Vamos. É só isso que o mundo nos mostra. Você se manter na vida, seja lá como for. Quantos anos você tem? 90. Olha, mas meu cabelo está assim, fiz uma plástica. Então, a gente tenta manter o físico, quando a gente deveria fazer coisas que realmente, espiritualmente, né, sobrepusessem ao corpo. Mas não é fácil, não é muito fácil. A gente faz isso assim, esse exercício, eu acho que a gente faz aqui no centro. Por isso que a gente tem tantas coisas, tantas atividades no centro, que é para o tempo todo a gente estar nessa prática. Eu não sou daqui, marinheiro, então a gente vai se lembrando que não é daqui. Mas quando chega lá fora, ai, meu Deus do céu. Se eu acordar, acordo, né? Eu agradeço a Deus. Obrigada a Deus por esse dia. Não está dando para ouvir, Ronaldo. Fala mais alto, Jean. Por mais essas chances de aí depois... Espera que eu vou te botar ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, meu Deus. Eu agradeço a Deus pela graça de estar mais um dia no corpo físico, né? Para poder continuar minha caminhada evolutiva. Agradeço por tudo, e quando eu coloco esse tudo, eu boto tudo mesmo, dor, alegria... Os maus momentos, exatamente. Tudo, eu incluo tudo. E depois, eu não fico mais com vontade de rezar. Já rezou bastante. Aí depois eu paro, Aí depois eu vou, passado ao longo do dia, eu vou, em algum momento, que tem esse negócio ainda de esperar o silêncio, papapá. Eu sei que não é necessário. Mas sim, a gente vai aí eu vou e oro. E aí eu agradeço. Continua. Agora é Zito, viu? Que Zito quer falar. Zito tem que falar, senão eu não saio daqui hoje. Eu já disse a ele, venha por cento, ele fica em casa porque quer. Diga aí, Diga, Zito. Você e Deus. Tá mudo, Zito, tá mudo. Tá muda.
Eu gostei do que Humberto falou, né? Quando o Preto Velho chegava. Né? Isso é muito forte quando a gente pensa nisso, né? E essa conexão, esse portal de luz que é criado, né? Na sua simplicidade. Eu acho que essa é a força da oração, o verdadeiro sentimento, né? Não importando onde esteja, essa conexão, né? Não é muito a falar, não. Vamos lá, meninos. Podemos seguir? Podemos. Sim. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Olha aí a transformação, né? Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações a fim de cultivar um intercâmbio perfeito com o Pai sábio e moroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Aí, Diana, para você. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Aí é para todo mundo agora, tá, gente? Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. A receita é essa, então. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os, então, em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Prepara agora o coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa parte é muito importante. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Difícil. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. E desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa oração dominical explica cada frase dissertada. dela, né? É muito lindo essa passagem, no último capítulo do Evangelho